Em sua inocência de noviça, Iris nunca imaginou que seu corpo respondesse tão avidamente ao contato de Zonar, aquele demônio. Zonar, o grego viúvo, procurou a Madre Superiora do convento de Santa Clara e pediu que lhe arranjasse uma jovem para tomar conta de seu filho durante o verão. Ele pretendia passar 3 meses na Inglaterra em companhia de Aleco. Por isso, queria contratar uma moça inglesa para que o menino pudesse treinar o idioma. Para a tristeza de Iris, Zonar a achou perfeita para o papel que teria que desenvolver com o filho dele. Consciente que estava chegando o dia da noviça dar o passo em decisão do voto ou não para ser freira, a Madre Superiora queria que ela visse como o mundo era de fato, já que foi levada ao convento ainda bebê, quando foi abandonada por sua mãe. Iris ia pendurar em sua mente como uma lembrança daquela viagem inesperada para a costa oeste, para trabalhar como governanta do menino grego, enquanto o pai começava a tomar conta do Monarch Hotel, que a companhia Mavrax tinha acrescentado à sua cadeia. Ele poderia facilmente ignorar a presença dela, mas Iris tinha a estranha sensação de que viver na mesma casa com ele não ia ser uma experiência tranquila. Ele era muito grande, másculo demais e tinha uma personalidade tão definida que não podia deixar de impressioná-la. Mas agora era tarde demais para desejar ter tido a coragem de recusar o emprego. Tinha que conhecer outras pessoas fora dos muros do convento e descobrir se sua fé era suficiente para enfrentar uma vida em que a devoção mística substituía o amor físico por um homem. No dia escolhido para ela se apresentar na mansão, chegou no convento uma limusine dirigida pelo motorista particular dos Mavraques, acompanhado do próprio filho de Zonar, o menino que era a cópia fiel em miniatura do pai. A limusine subia suavemente a encosta, permitindo vistas deslumbrantes da Baía de Thomond, sobre a qual ficava o Monarch Hotel. Eles tinham que passar pelo hotel para chegar à casa e Iris ficou admirada com o tamanho do lugar. E agora posso saber qual é o seu nome? Eu me chamo Iris. Ela sentiu vontade de sorrir com a maneira como Aleco tinha escorregado no banco até ficar bem junto dela. É o nome de uma flor. Você acha que vai se apaixonar por ele? O quê? O que foi que você disse? Ela arregalou os olhos, espantada, sem acreditar no que tinha ouvido. As moças estão sempre dando em cima de papai, Aleco contou. Com você vai ser a mesma coisa, ou você não pode se apaixonar porque vai virar freira. É claro que não tenho a mínima intenção de... Que ideia! A imagem do grego atraente passou pela cabeça dela, com o cabelo muito preto, formando costeletas de cada lado do maxilar. Ao chegar na casa, o pai, quando viu o filho, abraçou-o e o colocou no colo. Iris ficou impressionada com a cena e logo seu coração começou a bater com mais força quando os olhos pretos de Zonar fixaram-se nela. Ele não sorriu, apenas olhou-a, observando o cabelo que contornava o rosto delicado. Depois o olhar desceu para o seu corpo e Iris percebeu que, agora que estava sem uniforme, parecia mais velha, não dando muito a impressão da aluna do convento que ele contratara para tomar conta do filho durante o verão. Contei para papai que você vai se tornar freira, por isso era melhor ele não esperar que você se apaixonasse por ele. Não se preocupe, senhorita Arda.
pôs o filho no chão. As crianças têm o hábito desconcertante de revelar a verdade que nós adultos preferimos esconder. Garanto que você vai voltar para o convento tão pura quanto chegou aqui. O menino sem mãe está constantemente em alerta para ver se o pai está pensando em lhe arranjar uma nova mãe. Mas eu lhe asseguro que a Madre Superiora deixou perfeitamente claro que você deve entrar para a Ordem da Santa Clara quando voltar. Por isso, faça o favor de não me olhar como se eu fosse atrapalhar seus planos. Eu lhe asseguro, jovem, que isso nunca me passou pela cabeça. Iris ficou com o rosto vermelho. Aquele homem provocava pensamentos que ela não podia controlar e seus olhos ficaram perturbados. Com o decorrer dos dias, ela não sabia porque tinha um pouco de medo dele. Admirava sua capacidade de trabalho e a devoção como pai que tinha por Aleco, mas quando ele falava com ela, sentia a espinha enrijecer como uma estaca. Além disso, o assunto que ele sempre tratava com ela era pessoal demais para ele tocar, quase como se quisesse desconcertá-la. Muitas das vezes ela se questionava se era por causa de Aleco que ficava naquela casa. Iris apertou a cruzinha pendurada no pescoço. Tinha que acreditar que era por causa do menino. Ela não ousava encarar a possibilidade de que era o pai que a fascinava com seu charme estranho. Em um certo dia, tomando um chá em companhia de Zonar, ele murmurou: "Que olhar profundo! Você está tentando examinar minha alma, freirinha?" Iris ficou confusa, porque era exatamente aquilo que tentava fazer. As pessoas, por enquanto, estão me deixando curiosa. A atmosfera dentro de um convento é muito fechada. Por causa da castidade, ele murmurou, onde os instintos da carne são reprimidos? Você fica amedrontada, senhorita Arda, por estar na companhia de um homem que acha o autocontrole um mistério? Ser casta não é ser puritana, ela respondeu. Não saí para o mundo esperando que os homens fossem como os jesuítas. Não sou criança, Sr. Mavrax, mas realmente sabe o que quer? Ele a examinou através de seus olhos semicerrados. Olhe para Aleco se divertindo com sorvete de chocolate e se lambuzando todo. Encantador, não é? Pois ele é algo que nenhuma freira pode ter. Você vai se privar disso? Serei recompensada de outras maneiras, senhor. Iris levantou o queixo e enfrentou o olhar cínico. O senhor não entenderia. Zonar Mavrax tinha 35 anos e não parecia ter um ano a menos. Ele sentiu um temor estranho ao pensar em como ele era experiente em contraste com ela, uma moça de 18 anos que nunca se entregaria a um homem. A presença de Zonar perturbava Iris profundamente. Ele é maravilhoso. Se continuar aqui, corro o risco de ficar gostando dele da maneira errada. A Madre Superiora vai compreender se eu for embora agora, mas se eu ficar, o que vai acontecer comigo? Aquele homem podia brincar com ela de maneira a fazê-la sentir-se indefesa. Ela queria que ele se comportasse como um patrão convencional, que a tratasse com uma delicadeza casual. Ele realmente não tinha o direito de sondar seus pensamentos,
menos ainda os relacionados com seu futuro na Santa Clara. Certa vez, Íris desavisadamente caiu em uma ribanceira e Zonar desceu o penhasco para salvá-la. Ele ficou muito preocupado com o estado físico dela e quis examiná-la pessoalmente para ver se os ferimentos não eram graves. Invadindo seu quarto na hora do banho, a encontrou enrolada na toalha. Como insistisse em examiná-la, Íris gritou: "Não!" Íris recusou sem se lembrar que estava segurando uma ponta da toalha e que seu movimento a tiraria do lugar. Foi o que aconteceu. A toalha caiu e, para sua humilhação, ficou despida da cabeça aos pés, sem ter como se esconder do olhar impiedoso de Zonar.